eu recebo aqui hoje a jornalista e mãe Angélica Pérez, que tem um filho com síndrome de Down. E ela vai aqui compartilhar com a gente suas experiências e dividir para que outras mães que de repente estejam com algumas dificuldades possam ser auxiliadas pela experiência dela. Tudo bem, querida? Tudo bem, você? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber. Obrigada viu? pelo convite. A minha experiência com a maternidade, a realidade é que a internet me salvou, né? Ai, meu Deus, como troca uma fralda? Como dá um banho? Como que faz isso? Como faz aquilo? Então, uma mãe que tem ali um filho com síndrome de Down, de repente ela lê ali aquela coluna da sua experiência, né? De ver como você leva, como você conduz. Isso com certeza vai auxiliar muito, né, Angélica? Fala um pouquinho pra gente de algumas experiências que você já compartilhou com o seu filho e que se você teve um feedback positivo do público. Ah, isso é legal. Assim, a gente ainda não teve muito retorno, mas eu penso que eu tive meu momento de também ir para a internet, de achar mães que tinham essa experiência e compartilhar, ter essa troca, né? Então, eu acho que é importante a identificação para a mãe que, principalmente que está tendo um bebê agora, ela achar alguém que tem essa experiência, que ela pode olhar um pouco para o futuro, né, e ver como é que pode ser o desenvolvimento dessa criança. Então, bom, eu tenho falado assim do aprendizado dele, que é a alfabetização, porque é uma fase que ele está agora, né? Tem as dificuldades, tem que ter um apoio, não é só ele está numa escola comum, né, com crianças que não têm outras deficiências, que não têm deficiência, e ele precisa de um suporte extra. Ele não consegue aprender com o que já tem na escola, né? Certo. Então eu falo um pouco sobre essa experiência, o que cada criança precisa de suporte para desenvolver, né? O que está mais forte agora na rotina dele é isso, mas tem toda a questão da relação social também, aceitação, as questões das terapias, né? Fonoaudióloga, terapia ocupacional também tem que fazer. Enfim, tem muita coisa para falar ainda. Então, não necessariamente uma criança com síndrome de Down vai precisar de uma escola especial, né? Não, como pelo que contrário. Como está sendo esse processo na vida dele? Ele está bem nessa fase inicial de alfabetização, né? Ele está no 2º ano do fundamental já. E, na verdade, eu considero, aí eu vou falar a minha experiência, né? Eu considero que estar numa escola comum é necessário para uma criança com deficiência. Às vezes a deficiência é muito severa, tem muita limitação e ela aí precisa de um atendimento mais especializado. Mas principalmente no caso da síndrome de Down, eles têm uma parte social muito, em geral, muito boa. Eles se relacionam bem com as outras pessoas, conseguem ter uma convivência e é positivo para eles estar com crianças comuns, porque a criança ela vai muito da imitação, né? Então, assim, se ele está convivendo com crianças que têm um desenvolvimento, vamos dizer, dentro de uma faixa considerada comum, ele vai se espelhar e isso vai ajudar no desenvolvimento dele, né? E se ele estiver com crianças que têm as mesmas limitações que ele, talvez isso não, né? Ele já não vai ter esse parâmetro, essa ajuda, né? Então, e fora que assim, eles estão na sociedade. Então é importante que as outras crianças convivam com ele e ele conviva com as outras crianças. Ele precisa aprender, né, a se enturmar, mas também a sociedade precisa, né, aprender a lidar com essas crianças, não é verdade? Então eles aprendendo a conviver desde pequenininho, quando eles forem adultos vai ser mais fácil estar integrado na sociedade, né? Então por isso que eu considero importante eles estarem na escola comum. É verdade, faz todo sentido mesmo. E Angélica, vocês sofrem preconceito? Eu nunca sofri um preconceito assim muito explícito, muito explícito, nunca direto, assim. O máximo que eu passei foi quando eu fui procurar a escola para ele, a primeira vez quando ele tinha 2 anos, algumas escolas recusaram. Mas aí a gente tem um cenário que hoje eu entendo, na época eu fiquei bem revoltada, né? Mas assim, hoje eu entendo assim, que algumas escolas têm dificuldade, embora pela legislação nenhuma escola pode recusar uma criança com deficiência. Mas eu entendo que as escolas têm suas limitações, que às vezes não conseguem realmente fazer um trabalho direcionado. E eu prefiro saber
que aquela escola não vai ter condição de trabalhar com meu filho, do Sim. que ela dizer ok e ele fica lá jogado num canto e não faz, não aprende, né? Sim. Então, é um pouco polêmico isso, porque, né, assim, eles têm o direito da escola. Tá. Mas foi a única situação que eu senti, assim, engasgado mesmo. Poxa, que de pena. querer colocar ele numa escola e a escola dizer, não, nós não temos condição de trabalhar com ele. Tá. Então, assim, não é exatamente o preconceito, mas é a dificuldade da inclusão. Né? É a dificuldade um constrangimento que não devia existir, né, Angélica? Isso. E ele, como criança, já teve diretamente alguma situação de preconceito? Também nada explícito. A gente sempre, assim, já aconteceu da gente perceber alguma coisa, mas sabe que não é muito... Você fala assim, não tem... Às vezes é só o não saber lidar também, né? Nem tudo é preconceito, agora, tem gente que não sabe lidar mesmo. Agora, assim, a gente vê que os adultos, eles diferenciam mais, mas as crianças, pelo menos até a idade dele, que ele está com 8 anos, elas não diferenciam. Criança não tem criança preconceito. é criança, brinca, entendeu? Sim. Então, assim, A criança passa a ter um comportamento de preconceito quando ela vê um adulto. Quando ela tem a referência do adulto, exatamente. Que coisa séria, né? E, Angélica, você comentou um pouco sobre as terapias. Isso realmente ajuda na qualidade de vida? Ah, com certeza. Eu acho, assim, imprescindível que a criança tenha acesso. O Léo, desde a maternidade, ele foi um bebê prematuro, ele ficou 12 dias na UTI neonatal e já desde a maternidade ele faz fono. Tá. Né? Então, ele faz fonoaudióloga desde que ele nasceu. Tá. E eu acho que isso fez uma grande diferença no desenvolvimento dele, porque a fala é uma grande dificuldade para quem tem síndrome de Down, né? Sim. Então, assim, a fonoaudióloga tem que ser uma constante. E, além disso, tem a terapia ocupacional, tem a fisioterapia, tem outras terapias que depois deles mais grandinhos, eles podem ter benefícios, como a ecoterapia, a musicoterapia. Todas essas... a psicomotricidade é uma coisa importante de se trabalhar também. E todas essas coisas vão dar um suporte para que ele possa tanto se integrar melhor na sociedade, quanto a alfabetização mesmo. Sim. Todas essas terapias também dão um suporte para a alfabetização. Bacana. Existem aí muitos suportes, então, para a criança, né? Mas sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Angélica? A mãe precisa também de um apoio emocional, né? E também de estrutura. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu acredito que até um dos objetivos do blog é realmente... mulher não tem jeito, né? Uma ajuda a outra, uma levanta a outra. Quando a gente compartilha experiências, que é o que você faz no blog, você está se ajudando e ajudando outras mulheres também. Fala um pouquinho para a gente, né? Para a mãe que está em casa... como que ela deve lidar com essa situação? Como que é esse processo de aceitação, desde que você descobre, né, ainda na gravidez, né, a maioria das vezes? No meu caso, foi na gravidez. Fala um pouquinho pra gente. Às vezes a mãe descobre durante o pré-natal, né? Ou assim que o bebê nasce. Raramente passa do momento dele nascer, né? Tá. Acontece, mas é raro. A mãe precisa de muito apoio. A mãe precisa de conforto, sabe? De ter pessoas no entorno que acreditem naquilo, que é possível lidar com aquilo, que aceitem. A aceitação é muito importante. Às vezes a própria mãe tem dificuldade de aceitar. E isso é comum, isso é normal. Sim. Ela precisa de um tempo para lidar com aquilo, Sim. né? E normalmente as mães se sentem muito solitárias. Às vezes a notícia é dada de um jeito brusco, sabe? Assim, então não existe uma... Quando o Léo nasceu, eu já sabia que ele tinha síndrome de Down, eu fiquei sabendo com 6 meses de gravidez, mas a médica da maternidade me deu um papel com uma lista de possíveis problemas. Oh, meu Deus. Então, assim, ele pode ter problema cardíaco, ele pode ter isso, pode ter aquilo. Ela não me disse assim, olha, ele vai aprender. Ele tem possibilidades. Ela me disse uma lista de problemas, isso é muito chocante. É muito doloroso. Então é difícil de lidar, mas é possível. Então, assim, o que eu tenho vontade, né, com esse diálogo que se cria no blog é justamente mostrar que
que é possível lidar, que às vezes é difícil, mas que principalmente essa solidariedade entre as famílias é muito importante. É verdade, é muito, é imprescindível. Eu gosto muito e aconselho muitas mães a respeito de aceitação, porque quando você fica se relacionando com um ideal, você sempre vai ser frustrada, né? Mas quando você se relaciona com o que você de fato tem ali diante de você, você vai aprender a lidar e vai aprender a ser feliz, isso, não é mesmo, Angélica? O Léo é uma criança que me surpreende sempre positivamente, porque sempre foi me colocado assim, que ele vai ter dificuldade disso, daquilo, e de repente ele me mostra que não, que ele tem habilidades, que ele fala pelos cotovelos, né? Eu falo, eles têm normalmente dificuldade de falar, eu falo assim, a gente reza tanto para ele falar e depois a gente fica quietinho um pouquinho, por favor, fala menos. Então, assim, eles vão mostrando a habilidade. E mesmo a criança que tem a dificuldade da fala, que existe, ela vai desenvolver outras habilidades, sabe? Assim, então, é possível essa caminhada sem tanto sofrimento. Ter filho é sempre um ponto de preocupação. Você sempre vai estar preocupado, você sempre vai estar buscando o melhor para ele, mas enfim, eu acho que é importante enxergar isso, que tem um caminho e a gente tem que ser ativista, porque tem que brigar pelos direitos, né? Porque existem muitos direitos que não são respeitados. Mesmo essa questão das terapias, não existe uma coisa organizada na sociedade, por exemplo, na rede pública de saúde, não existe essa. Então, tudo é feito através de ONGs, ou de serviços particulares, né? É tudo muito mal organizado. Então, a mãe às vezes se sente até perdida, né? Mas para que lado que eu vou para fazer essas terapias, né? Por onde eu começo? Então, tem alguns, além do blog, tem alguns outros sites que dão todas essas orientações, por onde começar. Bacana. Né? Para realmente auxiliar a mãe que está em casa, né? Eu cheguei aqui no estúdio, logo vi que teu filho era especial. Porque eu falei que estava com sede e ele arranjou um copo d'água para mim. Ele é assim. Super gentil, me convidou até para tomar um sorvete no fim do programa junto com vocês. Ele é uma criança especial, porque ele é gentil, educadíssimo, super inteligente, divertido. Eu queria que você me falasse sobre essa palavra especial, porque às vezes eu sinto uma sombra de preconceito nisso, que é um rótulo, né? E que tá errado. Quando alguém me pergunta se ele é especial, eu falo, é muito especial, assim como meu outro filho que tem 11 anos. E que não tem síndrome de Down, é uma criança comum. Então, eu acho assim que toda criança é especial para a mãe, toda criança é especial para a própria família. Então, eu particularmente, eu não me ressinto desse rótulo, mas ao mesmo tempo é uma maneira de colocar, né? Diferenciar. De diferenciar. Então, eu acho que esse termo começou a ser utilizado porque eles tinham que ter alguma atenção diferenciada. Então, eu prefiro dizer, ele tem uma deficiência e precisa de apoio, precisa de atenções diferenciadas. Mas a questão de ser especial é assim, acho que toda criança é especial. Então, também me dizem, você é uma mãe especial. Eu falo, não, eu sou uma mãe comum. Com uma tarefa um pouquinho mais trabalhosa, talvez, do que outras, mas acho que a criança é especial para a própria mãe. É verdade. Né? Então, assim... Todo filho é um presente mesmo, é uma dádiva, né, Angélica? Eu quero que você faça um convite para as mães que estão em casa, para que elas conheçam o blog, né? Porque o blog aborda diversos assuntos. E olha, minha experiência particular, na maternidade, a informação já é 50% do problema resolvido, não é, Angélica? Com certeza. Você ter a boa informação, você ter realmente ali a direção certa, já vai te auxiliar muito. Existem muitos mitos, existem muitas coisas mistificadas no meio da maternidade. E a Angélica está nesse blog justamente para abrir aí o assunto, né, Angélica? Faz um convite para as mães. Então, eu convido vocês a acessar o blog mãescomfilhos.com.br e ali você vai achar uma gama de assuntos muito grande em torno da maternidade. A minha coluna está no meu nome lá, Angélica Pérez. Eu
falo da inclusão, mas também falo de outros assuntos. Enfim, convido a ter esse diálogo, esse apoio conjunto, né, de mãe com mãe, nada de competição, de quem é melhor, de quem... Isso aí. Eu acho que a gente tem que se dar as mãos e se ajudar, né? Esse é o espírito do blog. É verdade, Angélica. Quero te agradecer pela sua presença aqui Eu que conosco, agradeço. viu? Então, o blog é mãecomfilhos.blog.br. Acessa, vai conhecer mais das experiências da Angélica. Muito obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. É isso aí, esse foi o Mamãe de Bem com a Vida de hoje. Eu quero lembrar você é a melhor mãe que o teu filho poderia ter. Muito obrigada pela sua companhia aqui conosco e até o próximo programa. Tchau, tchau.